Hoje é dia 16 de setembro de 2020. Esta é uma entrevista concedida por uma estudante de medicina da URGS, que prefere manter o anonimato, para as pesquisadoras Cássia Silveira e Manuela Perón de Pavone, para o projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Eu vou fazer a leitura do termo de consentimento livre e esclarecido. Esta entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na URGS, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social e as formas como isso tem afetado a população sul-riograndense. Você tem liberdade para decidir se participará ou não e pode solicitar a interrupção ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. O conteúdo da entrevista será utilizado para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansada, triste ou confusa, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Você está esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim. Você autoriza o uso das informações prestadas nessa entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Sim. Então, obrigada. Tu poderia te apresentar para nós e nos relatar por que tu te dispôs a participar dessa pesquisa? Tá. Eu sou uma estudante da URGS, eu entrei agora no 2020/1. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul e eu tive uma semana de aula. E aí entrou a pandemia. Bom, aí conforme foram acontecendo várias pesquisas sobre Covid, dos professores da URGS compartilhando, uma das que apareceu para mim, não sei, acho que foi até uma professora minha que repostou no perfil dela no Instagram e eu acabei acessando o link e aí eu fiz várias pesquisas durante esse período da pandemia. Acho que pela URGS, acho que essa é a segunda, não tenho certeza. E aí eu me disponibilizei, eu nem me lembrava que tinham me chamado, que eu tinha feito essa inscrição. Eu só me inscrevi e aí depois a menina me chamou e eu fiquei, tá, então tem essa entrevista ainda. Legal. Então, a gente gostaria que tu contasse se tu ou algum familiar teu foi contagiado pelo coronavírus e se, em caso positivo, como é que foi essa experiência para vocês? Ninguém do meu núcleo familiar, no caso que mora comigo, ou eu, né, contraímos coronavírus. Mas tem um tio meu que não mora no Rio Grande do Sul, ele mora em Santa Catarina, e ele teve Covid. Só que a gente não sabia que ele teve Covid porque ele não contou pra gente. De fato, assim, ele só contou que ele fez o teste para Covid, foi numa das unidades, né, que disponibilizavam o teste, foi encaminhado para fazer o teste, aí marcou, realizou o teste e descobriu que estava com coronavírus. Ele estava somente com suspeita. Só que ele relatou ter dores muito... Depois que tudo passou, né? Ele relatou que teve dores muito fortes, que foram, assim, as piores dores que ele já sentiu na vida, relacionadas ao corpo dele, assim. Que ele não conseguia levantar da cama. E como a gente só descobriu depois que ele já tinha tido coronavírus, que ele já teve passado por todos os sintomas, foi menos impactante para nós, assim. A minha tia e a minha priminha de 2 anos que moram com ele lá, elas não contraíram coronavírus, só o meu tio.
Ele ficou, claro, dentro do quarto lá, isolado, mas não foi como muitas outras pessoas tiveram, né? A doença, o vírus. Ele teve de uma certa forma bastante dor, assim, dificuldade para respirar, mas eu não sei por que ele não contaminou a minha tia e a minha prima, que fizeram o teste para coronavírus e deram negativo. Uhum. Claro que quando ele teve o vírus, ele ficou isolado, usando máscara, aquele mesmo sistema para alimentação, a minha tia deixava na porta, aí pegava, saía. Uhum. Tu ou a tua família não chegaram a procurar atendimento do SUS ou de planos de saúde, assim, então, em função do Covid-19? Tu disse a gente ter, por pensar que teve sintomas de Covid? Não, não. Nenhum de nós procurou. Na verdade, nesse período, ninguém da minha família ficou doente. Uhum. Que Com bom. nada, assim. E esse Só teu o meu tio. irmão teve que fazer uma cirurgia de retirada de cisto, mas a cirurgia estava marcada antes da pandemia já. Uhum. Aí como ela ocorreu no período da pandemia, mas ele não apresentou nenhum problema e ninguém da minha família ficou resfriado, virose, essas coisas assim. Ninguém Uhum. pegou nada. E esse teu tio que teve Covid, ele chegou a relatar para vocês como é que foi esse atendimento? Se ele fez pelo SUS ou por um plano de saúde, como é que foi isso? Ou não? Eu acho que o meu tio fez pelo plano de saúde, porque o trabalho dele, ele tem um plano privado, né, Unimed. E aí eu sei que quando ele se sentiu mal, ele foi até o pronto atendimento, aí deixaram ele como suspeita de Covid e para realizar o teste. Nesses dias que ele estava com suspeita, ele não estava sintomático, ele estava sintomático em casa. Uhum. Aí depois ele realizou o teste, realmente estava com Covid. Eu não sei dizer exatamente quantos dias depois ele realizou Uhum. o teste, conforme ele foi sentindo os sintomas. Mas eu não acho que tenha passado de uns 5 dias, assim. Uhum. E o que mudou na tua rotina, assim, desde o início da pandemia? Acho que eu era uma pessoa que saía bastante. Então, isso foi uma coisa que mudou muito na minha rotina, assim. Eu tenho um círculo muito grande de amigos, então eu permanecia constantemente em eventos com aglomerações, bares, festas, shows, nos finais de semana, né? Então, isso mudou bastante pra mim. Eu, junto com a minha mãe, sou quem vai no supermercado na minha casa, né? Então, isso mudou a nossa forma também de como realizar nossas compras. No início, assim, a gente ficou meio desesperado, achando que não ia ter mais alimentos no supermercado, né? Aí a gente foi no supermercado, abasteceu, mas uma coisa a gente já que não mudou muito para nós foi o limpar os alimentos, né? A minha mãe, a minha mãe, eu não. A minha mãe já tinha o hábito de comprar as coisas no supermercado e limpar elas, lavar todos os legumes, as frutas, as verduras e limpar a embalagem dos alimentos. Então, isso para ela não foi uma coisa muito difícil, porque ela já fazia antes. Ela fazia, principalmente, começou a fazer mais rotineiro quando já tinha estourado o Covid, mas não tinha sido dado como uma pandemia mundial ainda. Uhum. Aí mudou também a rotina de trabalho do meu pai, né? Porque meu pai ele é funcionário público. Então, como ele trabalhava todos os dias de segunda a sexta e às vezes ele fazia horas extras, logo no início da pandemia eles cortaram essas horas extras, né, para evitar o excesso de trabalho e a aglomeração das pessoas nos espaços. E tu comentou, né, que teve uma semana de aula só na URGS, que tu é do interior. Tu chegou a te mudar para Porto Alegre? Como é que foi essa questão? Eu me mudei uma semana antes das aulas começarem, né? Aí, na semana das aulas, eu já estava instalada no meu apartamento. E tava sendo bem legal, assim, meio difícil, mas tava sendo bem legal. E aí eu lembro que
foi num final de semana que estourou a pandemia no Rio Grande do Sul, né? E aí eu cheguei em eu fui nesse final de semana para casa dos meus pais, e quando eu cheguei em Porto Alegre num domingo à noite, estourou a pandemia. Aí eu realmente entrei no meu apartamento, sentei, e aí eles mandaram um anúncio de que a gente ia parar as aulas. E eu achava que era só por 15 dias. E aí tu voltou imediatamente pra tua cidade ou tu ficou em Porto Alegre? Voltei imediatamente. No outro dia já eu já tinha voltado. Tava indo embora. Pronto, já quase. E tu comentou que o teu pai é funcionário público, né? E tu e a tua mãe que têm ido fazer as compras. Em que medida, assim, tu e os teus familiares aderiram ao isolamento social em função, sei lá, de trabalho ou das rotinas mesmo que vocês instituíram ou não? Eu acho que em porcentagem dá pra dizer que a gente aderiu assim uns 60, 70, até 75% de distanciamento social, sabe? A gente aderiu. No início a gente ainda tava mais fechado, a gente tava tipo 100%. Mas aí conforme foram liberando essas medidas e essas outras coisas, a gente foi flexibilizando, até porque o trabalho do meu pai, ele voltou de uma certa forma a poder fazer horas extras, né? Numa forma de escala entre quem trabalha com ele. Aí a gente voltou, a gente tá assim, 75% de distanciamento hoje. Certo. E quais têm sido os impactos econômicos da pandemia e do isolamento social, né, na tua vida e da tua família? Ah, bem gritante. Porque a minha mãe era funcionária pública, só que num cargo eletivo, né? Então, quando acaba esse tempo hábil que ela estava à disposição do município, ela ficou desempregada. Então, só o meu pai estava trabalhando. Então, quando eles reduziram essas horas extras, elas abateram muito na renda familiar da minha casa. Isso. Tu comentou antes que tu tem muitos amigos, tem um círculo grande de amizades e tal. Conta um pouco mais pra gente como que as tuas relações de amizade ou familiares foram afetadas pela quarentena, pelo isolamento. Eu não vejo hoje nenhum dos meus amigos, né? Tanto os da faculdade como os meus amigos que ficaram na minha cidade. Já os meus familiares, é como se eu morasse com todo mundo da minha família. Isso é muito louco. Mas é que como todo mundo mora um do lado do outro, aí a gente mora todo mundo junto, né? Então, são as únicas pessoas que a gente via logo no início da pandemia, né? E agora são as pessoas que eu vejo também. E tu acha que de alguma maneira o isolamento social afetou tu e a tua família de uma maneira nos aspectos psicológicos? Vocês têm sentido ansiedade, algo do gênero, ou tá tudo normal? Acho que ansiedade todo mundo gera um pouco, né? Aquela coisa de tu ficar em casa e tu só sair para alguns lugares. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu odeio ficar presa, detesto. Então, eu me sentir presa a um lugar, não poder ir fazer as coisas que eu gosto, me deixava muito chateada. Alguns aspectos da pandemia faziam eu ter insights, acho que é a palavra certa para isso, de coisas passadas minhas, que são coisas que tu evita refletir, né? E aí, num período que tu não tem nada para fazer, no momento que tu não pode sair de casa, que tu não pode ver os teus amigos, tu acaba retomando aqueles sentimentos, aquelas sensações, e aí isso acaba, na minha opinião, acabou me deixando ansiosa, né? Essas reflexões que eu fui obrigada a fazer porque eu não estava pensando em nada na hora, e elas vieram. Mas
em aspectos familiares, assim, a minha família se aproximou muito mais. A gente era próximos, a gente é próximo, assim, em brincadeiras e coisas. Brigas de família sempre tem, óbvio. Mas a gente tinha coisas que a gente fazia antes da pandemia e que só ficaram mais fortes em família depois da pandemia. Como olhar um jogo de futebol a tomar um mate. Assim, ficaram muito mais recorrentes. Então, quando cancelaram o futebol, a gente teve que inventar outra coisa para fazer. Porque era uma coisa que a gente fazia muito, né? Aí cancelaram o futebol e a gente teve que pensar o que vamos fazer juntos agora. Aí foi olhar um filme, foi conversar sobre política, foi conversar sobre faculdade, foi conversar sobre o Covid. Uhum. É isso. Aí agora o futebol voltou, então tá tudo normal. E de que forma que a pandemia e o isolamento afetaram os teus hábitos de leitura e de estudo, né? Tu comentou que tu teve uma aula na faculdade e já logo em seguida teve que voltar para a tua cidade, né? Tu tem conseguido manter uma rotina ainda? Ou durante o período, até o período que as aulas não tinham começado, estava diferente de como está agora, né? Como é que tu está pensando essas questões? Com certeza, em seguida da pandemia, eu estava muito mais motivada a estudar. Então, eu reconheço que se eles tivessem implementado o EAD logo em seguida da pandemia, eu ia estar sentindo menos, assim, menos dificuldade nas matérias, menos dificuldade em estudar. Conforme o tempo foi passando, tu tenta estudar um pouco. Eu tive até professores que liberaram algo optativo, assim, só pra gente se situar e pensar, temos algo da faculdade para fazer. E aí, conforme o tempo foi passando, eu só fui não tentando e eu não fazia. Eu era também uma leitora muito assídua, né? Mas no ano do vestibular eu já tinha diminuído um pouco do meu hábito de leitura. Mas o hábito de leitura que eu considero é, tipo, a leitura que eu gosto de ler e não a leitura que eu sou obrigada a ler. Uhum. E aí o fato de ter que ter lido muitos livros para a faculdade fez eu perder um pouco do meu gosto pela leitura. Que eu lia em torno, assim, em 6 meses eu já tinha lido 20, 18, 15 exemplares e agora não. Faz bastante tempo, assim, desde que a pandemia começou, que eu não pego, assim, o meu livro ou alguma leitura que me prende. Faz bastante tempo, assim. O que tu gostava de ler? Eu sempre gostei de ler muitos romances, assim, aqueles bem melodramáticos. Há alguns romances adolescentes. Eu gosto muito de literatura brasileira, mas a URGS conseguiu me convencer de que eu não gosto tanto assim, desde que eu tive que estudar para o vestibular. Porque era uma coisa que eu gostava muito de fazer, que pensava, que loucura desse homem. Mas aí, depois do vestibular, tu acaba te prendendo a pequenas coisinhas que tem nesses livros e aí tu acaba perdendo gostinho, assim. Uhum. Espero um dia voltar. E eu gostava de ler bastante também narrativas, assim, escritores nacionais que tinham narrativas sobre eles, mas que te identificava bastante, tipo Carpinejar, Marta Medeiros, esse tipo de leitura nacional voltada para a narrativa que eu gosto. Uhum. Como é que tem sido ser uma estudante de medicina à distância, né? Que eu posso estar sendo ignorante, mas eu imagino que seja um curso mais prático e que exige muito. Como é que tem sido as aulas remotas? Olha, eu confesso que tem professores que estão se esforçando muito mesmo. Uns talvez nem tanto. Mas a grande maioria está se esforçando bastante para dar uma boa aula e já se está tendo uma discussão. Eu vejo que se tem já uma discussão dentro da medicina sobre o que é realmente melhor ensinar e a melhor forma de ensinar a medicina, né? Porque quando eu entrei na URGS, era a primeira coisa que eles falam pra gente, que é uma universidade centenária, uma faculdade centenária, de que tu aplica medicina tradicional. Então, tu tem uma aula expositiva, uma aula prática, uma aula expositiva, uma aula prática. Agora, os professores estão percebendo que está sendo muito mais difícil para eles prenderem a atenção no aluno. Eles já percebiam isso na aula presencial,
E eles percebem isso mais agora. Uhum. E só dar uma aula teórica expositiva não está sendo suficiente para a gente ter uma compreensão dos conteúdos. Então, eles se esforçam em mostrar para a gente algo prático, eles tentam que a gente consiga visualizar as estruturas sem usar um microscópio, por exemplo. E eles estão de parabéns por isso, porque a gente está tendo uma boa adesão na minha turma, pelo menos. Eu não sei como funcionam as outras turmas dos semestres à frente, né? Mas na minha turma está sendo mais tranquilo, assim. O EAD está exigindo muito dos meus colegas e de mim uma questão autodidata, né? Também. Por mais que tu tenha um contato com o professor no momento síncrono, tu tem que ter uma disciplina maior contigo mesmo em casa e ser autodidata, de ir pesquisar nos livros, ir pesquisar na internet, aprender a usar os recursos que a URGS disponibiliza, o SAB ali, a biblioteca, os artigos o currículo do Lattes, o CNPq, toda aquela coisa. Uhum. E como que tu avalia a atuação das autoridades em relação à pandemia? Ai, meio complicada, né? Não condiz com as posturas que eu esperava, assim. Acredito que a universidade ela está fazendo um bom trabalho quanto às medidas de distanciamento social e quanto à não retomada das aulas. Espero que continue assim, porque eu voltar seria muito ruim, por exemplo, porque eu ia expor muita gente ao vírus, mesmo que porque a chance de eu contrair o vírus seria muito maior. Então, se eu contraísse o vírus, eu ia contaminar toda a minha família e, consequentemente, outras pessoas. Mas as autoridades, assim, de maneira geral, fora a universidade, eu acho que não, em alguns pontos não está sendo muito proveitosa para a população. Falando pelo Rio Grande do Sul, eu não espero que se tenha a retomada das aulas na universidade mesmo. Não espero e não concordo. E não só para a universidade, né, mas para todas as outras instituições de ensino. Uhum. E tu tem participado de alguma ação de solidariedade, considerando, né, que tem muita gente passando dificuldade agora nesse período de pandemia, se tu tem visto alguma coisa aí na tua cidade, teus conhecidos? Eu e a minha mãe, a gente sempre fez muito trabalho voluntário, né? Mais a minha mãe do que eu, porque ela tá sempre envolvida com campanha de agasalho ou com alguma campanha de arrecadação de alimento para levar nessas zonas mais periféricas da minha cidade. Eu, inclusive, moro numa zona periférica, mas dá para ter uma distinção dessas linhas na minha cidade, assim. Tem alguns bairros lá que a desigualdade é muito mais gritante do que no meu bairro, assim. Tanto que dentro do meu próprio bairro, às vezes eu mexo, tem um sub-bairro em que as pessoas que moram lá, elas não conhecem. Então, elas não consideram tanto periférica assim, por não conhecer essa outra subzona. E como que tu te mantém informada sobre a pandemia? Muito pela internet, mas acho que o fato de de ser um estudante de medicina tem uma vantagem quanto a isso, né? Porque quando tu tem uma aula com professores que trabalham diretamente com Covid, se torna muito mais fácil de conseguir a informação correta sem a famosa fake news, né? E tendo professores hoje que atuam na UTI do clínicas, trabalham diretamente com pessoas que contraíram o vírus e que te dão essa liberdade de ver o que acontece, do que realmente está sendo disponibilizado, é muito bom. Então, eu me sinto bem privilegiada por ter acesso a essas informações verídicas, né? E também porque o Clínicas, ele libera os dados hospitalares ali e eles não são projetados, eles são o que realmente está acontecendo dentro do hospital. Ele mostra se um lugar do hospital teve que ser revisto para atender mais pessoas com Covid ou não. Ele mostra o número de leitos, ele mostra a perspectiva que eles acham da situação atual de Porto Alegre e a faculdade como um todo, né? Eu analiso muito as informações que saem
na página da URGS, em qualquer meio de rede social ou até no própria internet, né? No site, porque ali eles têm várias pesquisas sobre Covid. E aí eles fazem bases relacionadas ao estado e a Porto Alegre, né? Que aí tu pode ter uma referência bem boa. Tu comentou das fake news, né? Tu acha que, de alguma forma, ser estudante de medicina nesse período tem feito as pessoas se procurarem para se informar? Tu tem encontrado dificuldade para dialogar com as pessoas usando ciência, argumentos científicos, ou as pessoas no teu entorno acreditam e confiam no que tu fala sempre? Eu já tive pessoas que me perguntaram coisas do Covid e que diziam para mim perguntar coisas para os meus professores da faculdade, né? Aqueles que tu acaba tendo mais intimidade. Mas eu sempre digo que, assim, estudante de medicina, ele não é o último patamar do mundo e nem vai ser o primeiro. Que muita gente tem aquilo que, ai, tu entrou, então tu sabe um monte de coisa. Eu digo, gente, eu tive uma semana de aula, eu não sei nada. Mas eu acho legal ter essas referências, sabe? Porque se eu for entrar num debate ou numa discussão sobre Covid, o fato de ser estudante, ter contato com esses professores que trabalham diretamente, uma boa parcela trabalha diretamente, tu acaba tendo argumentos bem plausíveis para usar, né? Nessas discussões. Então, acho isso bem importante. Mas eu digo pra você, eu não sei tudo, eu tô te dizendo que alguém me disse, né? Mas como essa pessoa me disse, eu posso te atestar que não é fake news, porque ela tá vivendo isso 24/7 da vida dela. E tem mais alguma coisa que tu gostaria de relatar pra gente? Ou, de repente, enviar algum registro, como fotos ou algum texto escrito que tu tenha feito durante esse período, ou vídeo, que retrate o teu cotidiano durante a pandemia? Ai, eu não fiz nada disso. Eu escrevia muito, mas também na pandemia, no período de transição, faculdade, vestibular, pandemia, eu não. Eu parei de escrever. Tá bem, então a gente agradece muito tu se dispor a vir compartilhar aqui conosco a tua experiência nesse período de pandemia. Se tu tiver outra pessoa que gostaria de participar, pode nos indicar também. E eu gostaria de perguntar se tu tem alguma restrição quanto ao período para a gente divulgar essa entrevista nos nossos meios aí do projeto. Ah, eu não tenho. Pode deixar rodando até a vida inteira, se tu quiser. Porque se for para ajudar alguém, se for para comprovar a história, então tá tudo certo. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Foi muito legal conhecê-las. Muito legal te conhecer também. Então tá. Vou finalizar aqui Espero a pelos gravação. corredores da URGS, né? Do É, ICBS.